Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e hoje, com muita satisfação, digo a vocês que estamos encerrando esse ciclo de estudos. Nós vamos dar uma parada aqui, porque vamos terminar o livro Gênesis, que significa o princípio e o meio e a continuidade. Não é o princípio, o meio e o fim. É o princípio, o meio e a continuidade. E esse período, esses 68 áudios que nos quais estivemos juntos, ou pelos quais estivemos juntos, nos deu uma forma de ter uma visão, né, do que está escrito aqui. Claro que é uma visão minha, dentro da minha singularidade com Deus, dentro daquilo que eu já aprendi, dos meus estudos, das minhas vivências, experiências, mas você está livre também para fazer as suas interpretações, não é? Eu trabalhei esse tempo todo com o livro, com a Bíblia, com a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia bem recomendada, e estou muito feliz por ter chegado até esse momento, certo? Então nós vamos agora falar do funeral de Jacó, ou seja, acabou o ciclo, acabou tudo. O arquétipo ele funciona assim. Ele solta um raio, esse raio tem a experiência dele, enriquece pela experiência, depois ele retorna para o meio dos seus, para que ele possa enriquecer cada vez mais o arquétipo. E o Jacó pede para ficar no meio deles, dos dele, né, que são Abraão, Sara, os avós dele, depois estão Isaac e Rebeca, os pais, está uma esposa dele, a Lia, e agora ele quer se reunir, ou seja, vai fortalecer aquele arquétipo ali, em tratando de psicologia. E entre eles, é uma forma de estar grato também ao trabalho que aqueles três patriarcas realizaram para a humanidade, principalmente para os hebreus e para todos nós, não é isso? Então vamos lá. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, cobriu de lágrimas e de beijos. Em seguida, José deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço de embalsamar seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois é essa a duração do embalsamento. É uma coisa nova, eu não sabia que dura esse tempo. Os egípcios choraram 70 dias. E quando terminaram os tempos de luto, José falou assim no palácio do faraó: se tendes amizades por mim, dizei isso aos ouvidos do faraó. Meu pai me fez prestar esse juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tem um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, e é lá que me enterrarão. Que me seja permitido, pois, subir para enterrar meu pai. Depois voltarei. E o faraó respondeu: sobe e enterra teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para enterrar seu pai. Vou só fazer um comentário aqui, porque muitas vezes alguém chega para nós e nos faz um pedido. E a gente, às vezes por capricho, por maldade, picuinha, vingança, a gente fala: não, você não vai fazer isso. E eu já vi tanto professor não liberar aluno. Eu trabalhei com teatro, né, tanto tempo, e tinha atores que estavam ainda estudando ensino médio, mas eles tinham suas rendas, eles apresentavam e recebiam um cachê. E às vezes coincidia com uma prova. Então o aluno pedia, né, não, deixa eu faço a prova depois, é porque tem um trabalho, eu vou apresentar para uma empresa de grande porte, que era o que a gente fazia. Aí o professor olhava para a cara dele e falava: não. Então tem pessoas que são insensíveis. Então não imitam o faraó, que era um poderoso mesmo. Esse era. E o faraó falou: não, você vai lá, claro, vai lá e faz o que você prometeu. Depois você volta e a gente continua a vida aqui. Então tem hora que a gente fala um não. Tem dirigente espírita que faz isso também, tá? Costuma fazer isso. Então tome cuidado, porque tem hora, meu amigo, que você tem que abrir mão.
Porque você não é o Senhor, dono do universo. Você é apenas uma sementinha desse universo. E você está querendo, né, dar uma de mandão, tome cuidado, que às vezes a falta de uma sensibilidade numa hora dessa pode custar muito caro para a gente, que a gente pode perder um grande ajudante ou uma grande trabalhadora. Então tome cuidado. O faraó sabia do valor de José. Falou, não, você vai lá e volta. Não é? Bom, José subiu para enterrar seu pai e com ele subiram todos os oficiais do faraó. O faraó ainda mandou os oficiais, tá vendo? Os dignatários do seu palácio e todos os dignatários da terra do Egito de Gessém. Só deixaram os inválidos, as ovelhas e os bois. Com eles subiram também carros e cocheiros. Era um cortejo muito imponente. Olha que coisa interessante, minha gente. Ainda tem gente que fala que o Velho Testamento, o Antigo Testamento está ultrapassado. Isso que eles são o tempo todo. Que coisa bonita, que fraternidade, que reconhecimento da dor do outro ou da promessa do outro. Quantas pessoas, sabe, numa hora dessas, são indiferentes. Ele mandou praticamente o Egito todo para enterrar o pai do José. E aí também entra a gratidão do faraó a José. Olha só, é muito bonito isso. Nós temos histórias maravilhosas para a gente contar para os nossos filhos e a gente não conta. Está vendo que história linda é essa? Chegando a Gorém à tarde, está além do Jordão, aí fizeram uma grande solene lamentação. Lamentação é oração, né? É despedida, é um cerimonial de despedida. E José celebrou por seu pai um luto de 7 dias. Os habitantes da terra, que eram os cananeus, viram o luto em Gorém à tarde. Eis um grande luto para os egípcios, e foi por isso que se chamou esse lugar de Abel-Mesraim, região que está além do Jordão. Seus filhos fizeram o que eles lhe tinham ordenado, e o transportaram para a terra de Canaã, e o enterraram na gruta do campo de Macpela, que Abraão comprara a Efron, o Hereu, o Eteu, como posse funerária diante de Mambré. José voltou então para o Egito, bem como seus irmãos e todos que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Está feito o trabalho, está pronto. Eu cumpri minha parte, o Jacó cumpriu a parte, o faraó cumpriu a parte, José cumpriu a parte, os irmãos de José cumpriram, as mulheres e os filhos de José, a comunidade egípcia, ou seja, encerrou definitivamente o ciclo num clima de vitória. E que nem foi de luto, né? Foi de vitória. Porque era o que Jacó queria, ficar junto dos dele lá. Olha só, minha gente, é isso que nós temos que fazer das nossas vidas. Encerrar ciclos sempre em clima de vitória, de augusta vitória. Da morte de Jacó à morte de José. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre seus irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhes fizemos? Por isso mandaram dizer a José: antes de morrer teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: perdoa teus irmãos, seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos de Deus, o teu pai. E José chorou, ouvindo as palavras que lhe dirigiu. Isso aí, minha gente, significa consciência culpada. Ou seja, quem nos garantia era Jacó. Agora Jacó morreu. E José, será que vai nos vingar? Isso é a consciência de culpa. Consciência de culpa é uma coisa séria. Custa sair. Certo? Custa. Então, cuidado quando você vai fazer uma atitude, tomar uma atitude, para que isso não gere culpa. Porque custa para resolver isso. E costuma entrar numa depressão terrível, né? Vieram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, disseram: eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? Ah, isso aqui é lindo. Olha, tem tanta gente que se acha no lugar de Deus. Tem gente que aprova a lei para matar anencéfalos.
para matar filhos de gravidez não desejada. Não desejada por quem? Para que esteve lá no momento de realizar o ato, né? São deuses, ou pelo menos se julgam deuses. E um grande administrador do Egito, olha minha gente, quando eu falo em Egito, eu falo até com cuidado, porque foi uma grande civilização, né? Então, o grande administrador, o administrador real do Egito, fala assim, eu não sou Deus. Olha aí. Também é uma lição para os médiuns que se acham deuses. Cuidado, médium. Você não é Deus, não. Você é só um intérprete, às vezes em estágios iniciais da mediunidade. Eu já vi muito médium aí, sabe, tendo essa postura de deuses. O mal que tinhas intenção de fazer-me, os desígnios de Deus o mudou para o bem, a fim de cumprir o que se realizou hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Então, minha gente, é uma grande lição. Eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho, de ter passado isso para quem puder ouvir. Que coisa magnífica, que lição extraordinária. Não foram vocês que me machucaram, pelo contrário, foi a mão de Deus que fez com que eu viesse para o Egito para salvar toda a raça hebraica. Nós já falamos isso no áudio passado. Então, olha o conhecimento deste Espírito, a certeza dele em Deus. Então, muitas vezes nós choramos porque a coisa não vai como a gente quer, é a mão de Deus nos ajudando, nos desviando para uma outra grande tarefa. Eu aprendi assim, quando uma porta fecha para mim, 3 abrem na frente, se eu não ficar lastimando aquela que fechou. Né? Assim José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Mequir, filho de Manassés, nascidos sob os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos, eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Aí que tá, né? Jacó voltou lá para... O corpo de Jacó foi levado para Canaã. E José não. José ficou lá no Egito, porque foi onde realmente era a tarefa dele realizar. É isso, meus amigos. Esse foi o estudo do Gênesis. São 68 áudios de mais ou menos 15 minutos cada um. E nós vimos o quanto somos protegidos, amados e testemunhados por Deus, certo? Veja você que todo esse trabalho, todo esse estudo do Gênesis nos remonta a uma só coisa. Deus criou o mundo, tudo que nele existe, nos colocou aqui como filhos em evolução e nos mantém o tempo todo. Todas as lições que foram dadas aos nossos ancestrais, estão aí para os nossos dias. Então hoje nós estamos buscando capturar essas grandes lições que foram deixadas para nós. E a doutrina espírita é um desses agentes de captura das grandes verdades que estão esparsas pelo mundo, como Kardec disse. O Espiritismo reúne num só cômputo, numa só doutrina, todas as verdades esparsas pelo mundo. Então vamos pensar nisso seriamente, vamos arregaçar nossas mangas e vamos cumprir com galhardia o nosso ciclo, as nossas necessidades, as nossas propostas. É isso que fica para nós nesse estudo. Não é? Nós também tivemos uma gênese individual, foi quando Deus nos criou. E vivemos as nossas etapas anteriores, nossos ciclos passados, e agora estamos aqui como homens, como mulheres, com a psique já um pouco mais avançada,
Vamos utilizar desses valores e vamos fazer com que o próximo ciclo, que certamente vai abrir para nós, seja recebido com alegria, com harmonia e deixando para trás aquilo que não serve mais. Muito obrigado pela sua audiência. Eu fiquei muito feliz de ter estado aqui, como já disse, e qualquer coisa nós estamos sempre prontos a conversarmos sobre o tema. Que Jesus os abençoe.